Olá, eu sou o pastor Laudenor Alves e seja muito bem-vindo ao meu canal. Ao final deste vídeo, se você gostar do conteúdo, dê o seu like e inscreva no meu canal e ficarei muitíssimo agradecido. Hoje nós falaremos um pouco a respeito dos Recabitas, quem foi seus ancestrais, ou seja, de onde veio este povo. Em Jeremias capítulo 35, versículos 1 a 11, encontramos o texto que diz: Palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos Recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rasbanias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos Recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maséias, filho de Salum, guarda do vestíbulo, e pus diante dos filhos da casa dos Recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: Nunca jamais bebereis vinhos, nem vós, nem vossos filhos, não edificarei casas, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. De maneiras que não bebemos vinho todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos em tudo. Fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos: Vinde, refugiemo-nos em Jerusalém, por causa dos exércitos dos caldeus e dos exércitos dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Baseados neste texto, alguns estudiosos afirmam que os Recabitas foi uma espécie de seita religiosa que existiu entre os judeus após o seu estabelecimento na Terra Prometida, especialmente no tempo dos reinos de Judá e de Israel. Mas, para entender isso, vamos ver quem foi Jonadab e o que a Bíblia diz a respeito dele.
No início do reinado do rei Jeú, rei de Israel, cerca de 230 anos antes do reinado de Joaquim, quando Jeú começou a reinar e estava destruindo a família do rei Acabe, lemos que esse Jonadab encontrou-se com ele e lhe jurou lealdade. Você pode ver isso em 2 Reis, capítulo 10, versículo 15. Na ocasião, o rei Jeú o convidou para ir com ele a Samaria, 2 Reis 10, 16. Em Samaria, ele presenciou a matança promovida pelo rei Jeú aos profetas de Baal, 2 Reis 10, 23 a 28. Agora, o fato interessante, ou algo que é muito interessante, que nos chama a atenção, é o fato de a Bíblia citá-lo ou falar de Jonadab assim, pelo nome, sem dar mais detalhe, significa que se tratava de uma pessoa muito conhecida, próximo e influente junto ao rei Jeú. Isso é confirmado pelo fato de o rei Jeú lhe cobrar lealdade, porque não se cobra lealdade de um João ninguém qualquer. Como já dissemos, segundo muitos estudiosos, Jonadab teria fundado uma espécie de religião ou seita chamada Recabitas. Mas eu vejo isso apenas como um estilo de vida adotado pelos Recabitas, isto é, não beber vinho, não construir casa própria, não ter propriedade nem sementeira e habitar em tendas. Ao que parece, esse Jonadab não foi o idealizador desse estilo de vida ou dessa religião ou seita, como querem alguns. Porém, ele seguiu os conselhos do próprio pai, que se chamava Recabe, de onde vem o título Recabitas. Talvez o velho não tivesse eloquência suficiente para convencer e influenciar pessoas. Sendo assim, deixou isso a cargo do próprio filho. Certo é que nos últimos anos do reinado de Judá, os Recabitas eram muito conhecidos, mas por causa do cerco de Babilônia, foram obrigados a fugir e morar em Jerusalém. Aí surge a pergunta: quem eram os Recabitas? De onde veio esse povo? Quem foi seus ancestrais? Muito bem. Para essas perguntas, encontramos na Bíblia as respostas. Vamos ler o texto a seguir. Os clãs dos escribas que viviam em Jabes, os tiratitas, os simeatitas, os sucatitas, estes foram os queneus descendentes de Ramate, ancestral dos Ramateus, antepassado da família de Recabe. 1 Crônica, capítulo 2, versículo 55. O texto afirma que os Recabitas eram os mesmos Ramateus, descendentes de Ramates. Gênesis capítulo 10, versículo 15 a 18. Portanto, os queneus eram descendentes de Cã, filho de Noé,
eram, portanto, cananeus. Os cananeus, ou seja, os queneus, nos dias de Israel, eram nômades. Ao contrário dos dias de Abraão, que naquela época os queneus eram pessoas de posses, Gênesis 15, 18 a 20. Quando Israel acampou nas campinas de Moabe, os queneus habitavam no meio do arraial de Israel. Números capítulo 24, versículo 21 e 22. A Bíblia não fala, mas há indícios de que eles se juntaram a Israel durante a peregrinação no deserto. No tempo de Débora e Baraque, Eber, um líder cananeu, ou queneu, melhor dizendo, tinha paz com Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Juízes capítulo 4, versículo 17. No tempo do rei Saul, os queneus habitavam no meio dos amalequitas. Por isso o rei Saul ordenou que eles saíssem do meio dos amalequitas, do contrário, seriam destruídos juntamente com eles. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 6. De maneiras que quando Jonadab, instruído pelo seu pai, fez a proposta no tocante a viverem como nômades, isso não os surpreendeu em nada, haja vista que eles já viviam assim há muito tempo. Os queneus eram muito próximos e respeitados pelos judeus, por ter tido apoio de uma mulher queneia chamada Jael, a qual matou um general chamado Sísera, com uma estaca cravada na cabeça, o que levou Israel à vitória contra Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Juízes, capítulo 4, versículo 2 e versículo 21. Uma curiosidade. Balaão profetizou que os queneus seriam levados cativos para a Babilônia. Números, capítulo 24, versículo 21 e 22. Mas quem foi levado cativo para a Babilônia foi justamente os recabitas, os antigos queneus. Jeremias 35, 11. Concluímos dizendo que os recabitas, os antigos queneus, mantiveram uma ótima e íntima relação de amizade com os judeus durante toda a sua história. E assim nós aprendemos um pouco a respeito da origem dos recabitas, de onde surgiu esse povo. Sendo assim, faça um comentário, diga alguma coisa, inscreva no meu canal e que Deus te abençoe de uma forma toda especial. Até ao próximo vídeo.